Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos vocês ouvintes, que Deus ele abençoe seu dia, que Deus ele te proteja e te guarda. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor, estou orando pela sua vida. Hoje, dia 24 de agosto de 2025, queria louvar a Deus pela vida de vocês. Eu queria, irmãos, nesta manhã, antes de nós orarmos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria pedir a vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que esse canal ele venha alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria nesta manhã estar lendo com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor que vai nos dizer o seguinte: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Glória a Deus. Irmãos, essas palavras são as palavras de Deus para Adão. A gente bem sabe, irmãos, a história. Adão e Eva, eles viviam no paraíso. Eles viviam num lugar, irmãos, onde eles não precisavam trabalhar, onde eles viviam em paz, viviam felizes e alegres. Mas a palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, tinha uma árvore no jardim do Éden, no lugar onde eles estavam, que eles não poderiam comer daquela árvore. E Adão e Eva, irmãos, eles comem do fruto proibido. E Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, do paraíso. E, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que a partir deste momento, a partir do momento que Adão, irmãos, ele é expulso do jardim do Éden, Deus ele fala com Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Em outras palavras, irmãos, Deus ele fala com Adão que ele teria que trabalhar a partir daquele momento para comer o alimento. Ele teria que trabalhar para se sustentar, porque ele não precisava fazer isso no jardim do Éden, porque no jardim do Éden, irmãos, ele tinha tudo. Irmãos, o que eu quero dizer com vocês nessa manhã é que muitas das vezes acontece, a gente vê uma catástrofe acontecendo, a gente vê enchentes, terremotos, a gente vê guerras acontecendo ao redor do mundo. Eu louvo a Deus porque aqui no Brasil nós não estamos em guerra com ninguém. Nós no Brasil nós não temos guerra com outras nações. Mas, irmãos, nós sabemos que existem vários países do mundo que estão em guerra com outros países, né? Nós temos muitos e muitos países em guerra. A gente vê muita enchente, muita catástrofe, fenômenos, né, naturais, fenômenos da natureza, tsunamis, terremotos. E a gente, muitas das vezes, nós nos perguntamos, irmãos, onde é que Deus ele está nisso tudo? Por que que Deus ele permite que isso tudo aconteça? Irmãos, na verdade, não foi Deus que quis que as coisas acontecessem dessa forma. A vontade de Deus é que nunca tivesse guerra, era que nunca tivesse fome, era que nunca tivesse esses fenômenos naturais que destroem a terra. Essa não era a vontade de Deus para o homem. Mas, irmãos, a partir do momento que o homem ele peca, a partir do momento, irmãos, que Adão e Eva eles pecaram, a partir deste momento, o ser humano ele deu a legalidade para o inimigo operar nas nossas vidas. Porque, irmãos, antes do homem pecar, o homem não precisava trabalhar. O homem não precisava fazer esforço. O homem ele vivia no paraíso. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Podia comer de todas as frutas, de todos os frutos do jardim, de todas as árvores. Mas a partir do momento, irmãos, que Adão e Eva eles pecam, a partir do momento que o homem peca, o homem ele permite com que o inimigo venha operar na vida dele. Irmãos, quando acontecem as enchentes, as catástrofes, as guerras, isso, irmãos, isso não é culpa de Deus. Deus, irmãos, o mundo espiritual, ele funciona através de leis. Isso, irmãos, leis, como existe a lei dos homens, também existe leis no mundo espiritual. E Adão e Eva, irmãos, no momento que Adão pecou, ele deu essa legalidade
por inimigo operar nas nossas vidas. A partir do momento que o pecado ele entrou no mundo, o inimigo, irmãos, ele tem legalidade para operar nas nossas vidas. Irmãos, essas guerras que acontecem é por influência do inimigo. Deus ele permite, irmãos, isso acontecer porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Quando, irmãos, uma pessoa ela inicia uma guerra, ela inicia uma batalha com uma outra nação ou com outro povoado, ela está sendo influenciada pelo inimigo. Mas por que, irmãos, que ela está sendo influenciada pelo inimigo? É porque ela deu legalidade. Essa pessoa ela deu legalidade para o inimigo operar na vida dela. E Deus, irmãos, ele permite isso acontecer porque nós vivemos com livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher o que a gente quer da vida. Nós podemos escolher o bem ou o mal. E a partir do momento, irmãos, que nós escolhemos fazer o mal, nós estamos sendo influenciados pelo inimigo. O inimigo ele não tinha influência sobre nós, irmãos, mas quando o pecado ele veio sobre o mundo, a partir, irmãos, desse momento, nós demos legalidade para o inimigo operar nas nossas vidas. E tem pessoas, irmãos, que são tão influenciadas pelo inimigo que acabam fazendo guerras. Pessoas que acabam matando, roubando. Ou seja, todo tipo de pecado, irmãos, é influenciado pelo inimigo. Mas essa influência, ela entrou no mundo a partir do momento que nós pecamos. A partir do momento que Adão e Eva ele pecam. Mas talvez você se pergunte, isso é injusto, porque a culpa foi de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão, nós vivemos dessa forma. Isso é um pouco injusto. E eu concordo com vocês, irmãos. Eu concordo que isso é um pouco injusto. Por causa do erro deles, nós estamos pagando preço. Mas, irmãos, se por causa de Adão e Eva, o pecado ele entrou no mundo, é por causa de Jesus, irmãos, que nós também podemos viver uma vida santa, sem pecado. É por causa do sacrifício de Jesus na cruz que nós agora podemos ter vida. Porque, irmãos, a partir do momento que o pecado ele entrou no mundo, todos nós estávamos condenados à morte. Mas por causa do sacrifício de Jesus, por causa da morte de Jesus na cruz, agora todos nós podemos ter vida. Se por causa, irmãos, de um homem, o pecado ele entrou no mundo, por causa de Jesus, nós podemos viver uma vida sem pecado, uma vida limpa. Nós podemos, irmãos, obter a salvação. Se por causa, irmãos, de um homem, todos agora morrem, é por causa de Jesus que todos podem viver. Porque, irmãos, eu acredito a palavra do Senhor não fala, a palavra de Deus não fala. Mas eu acredito que o homem era imortal. Mas a partir do momento, irmãos, que o homem ele peca, agora ele tem um limite de vida. Nós vivemos até uma certa idade. Nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos e nós morremos. Essa é a lei da vida, irmãos. Mas se por causa, irmãos, de Adão, todos nós morremos, é por causa de Cristo que todos nós podemos alcançar a vida. Aleluia. A vida eterna, irmãos, por meio de Jesus. Irmãos, eu queria neste momento orar com vocês nessa manhã. Eu vou pedir a Deus, irmãos, para que Deus venha tirar toda mentira do inimigo da nossa vida. Porque, irmãos, toda vez que a gente acha que essas catástrofes que acontecem no mundo, essas guerras, toda vez que nós achamos que isso é causado por Deus, irmãos, nós estamos tendo um pensamento errado, porque essa não é verdade. A vontade de Deus não é que ocorra guerras no mundo. A vontade de Deus não é que pessoas venham ser mortas por fenômenos naturais, não. Mas toda vez que nós pensamos que é a culpa de Deus, nós estamos acreditando numa mentira que o diabo ele tenta colocar na nossa mente. Por isso, irmão, nós vamos orar aqui neste momento para que Deus ele venha colocar por terra todas as mentiras que o inimigo tenta colocar na nossa mente. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã. Ore comigo, ore com fé, ore com fervor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, que neste momento eu te agradeço, eu te louvo por esse dia. Eu te agradeço, eu te louvo por mais esse momento, por mais esta manhã, ó Deus, abençoada que o Senhor nos proporcionou. Deus, nós bem sabemos que a vontade do Senhor não é que tenha guerras, não é que tenha catástrofes, fenômenos naturais, ó Deus, que igual acontece muito,
em alguns países, ó Deus, de tsunamis, maremotos, terremotos. Mas, ó Deus, nós louvamos e exaltamos ao teu nome, porque nós sabemos que isso não é vontade do Senhor para nós, ó Deus. Não era vontade do Senhor que tudo isso acontecesse. Mas a partir do momento, ó Deus, que o ser humano ele peca, nós demos a legalidade para o inimigo operar. Por isso que acontece, ó Deus, essas coisas. Mas, ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque hoje essa mentira ela caiu por terra. Quantas pessoas, ó Deus, têm esse pensamento de que as guerras acontecem porque o Senhor quer que aconteça? Não, o Senhor não quer, ó Deus, porque a vontade do Senhor é que todos nós venhamos viver em paz, todos nós venhamos viver alegres, todos nós venhamos viver em união, nação aliada com nação, nação vivendo em paz com a outra nação. Essa é a vontade do Senhor para nós. Mas o inimigo, ó Deus, ele quer fazer com que nós venhamos acreditar que o Senhor que está por trás dessas coisas, não. Deus, nos ajude a não dar legalidade para o inimigo. Porque quando nós damos legalidade para o inimigo ele opera na nossa vida. Na palavra do Senhor está escrito que o inimigo ele vem para matar, para roubar e para destruir, ó Deus. Mas o inimigo, ó Deus, ele só consegue fazer essas coisas quando nós damos legalidades para ele. Deus, que nós não venhamos dar legalidade para o inimigo. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma vida santa, a ter uma vida, ó Deus, justa, reta, íntegra na tua presença. Para que nós não venhamos, Senhor, dar legalidade ao inimigo, para que ele venha operar na nossa vida, não. Deus, que todas as mentiras do inimigo venham cair por terra. Que nós, ó Deus, venhamos cada vez mais viver na verdade. Mostra, ó Deus, a verdade para nós, revela a verdade para nós. Porque, ó Deus, quando nós vivemos na verdade, nós não somos enganados pelo inimigo. Muitas pessoas, ó Deus, revoltadas com o Senhor, por achar que o Senhor que é o dono de todas as coisas ruins que acontecem na terra. Mas, ó Deus, que nós não venhamos acreditar nessa mentira. O inimigo, ó Deus, ele quer plantar mentira na nossa mente, mas nos ajude, ó Deus, a não acreditar nessas mentiras. Protege, ó Deus, blinda a nossa mente, para que nós venhamos, ó Deus, aceitar somente pensamentos verídicos. Ó Deus, revela a nós a verdade. Na tua palavra está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, como é que nós vamos ser libertos se nós estamos acreditando num monte de mentiras? Nos ajuda, Deus, a entender, a conhecer a verdade do Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Que nós venhamos, ó Deus, entender que o Senhor, ó Pai, é bom e que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Assim, ó Deus, como um pai quer o melhor para o filho, assim o Senhor também quer o melhor para nós. Deus, é isso que eu te peço, que eu te louvo e te agradeço. Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais uma verdade que foi revelada a nós. Obrigado, Senhor, por essa oração. Obrigado por mais esta manhã, no qual nós oramos ao Senhor. É bom, ó Deus, começar o dia na tua presença. Obrigado por tudo. Assim, ó Deus, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.